Algo aconteceu com você hoje. Você pode não ter palavras exatas para descrever e talvez tente esconder essa sensação por trás de uma rotina normal, mas lá no fundo, você sabe, algo mudou. Uma vibração diferente, uma quietude que veio sem convite, ou talvez uma percepção súbita de que o chão sob seus pés não é mais o mesmo de ontem. Você não está imaginando. Eu vim aqui porque precisava te dizer exatamente o que foi isso. E porque, para alguém como você, ignorar este momento seria um erro que custaria o resto da sua jornada. Você tem carregado uma pergunta que ninguém ao seu redor consegue responder. Uma inquietação que não tem nome, um desejo que não se encaixa em nenhuma prateleira da sua vida cotidiana. Pela próxima meia hora, vamos colocar isso em ordem. Antes de terminarmos, você vai reconhecer os sinais claros que têm surgido no seu caminho e entender o significado real por trás deles. Você vai compreender o padrão único que tem bloqueado o que você busca, não por falta de mérito, mas por falta de alinhamento com a sua própria natureza. E mais importante, eu vou entregar uma revelação sobre a sua posição atual, que explica por que, entre tantas pessoas, este caminho encontrou você nesta noite de 31 de maio. Fique comigo. O que você está sentindo não é um fim, mas a preparação para algo que você ainda não tem permissão para ver por inteiro, mas que já pode começar a sentir. Observe a sua vida nos últimos dias. Você tem sentido ondas repentinas de emoção que não têm causa aparente? Momentos em que, no meio de uma tarefa comum, você simplesmente para, como se estivesse ouvindo um chamado silencioso que ninguém mais escuta? As conversas que antes eram naturais, agora parecem ocas, desprovidas de substância. Você tem notado que as pessoas ao seu redor parecem estar operando em uma frequência que não ressoa mais com a sua. E tem esse cansaço. Não é o cansaço do corpo que um descanso resolve. É um cansaço da alma, de quem tem tentado carregar um peso que não lhe pertence. Talvez, atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Você tenha acordado repetidamente na mesma hora, ou talvez tenha visto os mesmos números em lugares completamente desconexos, como se o universo estivesse tentando chamar sua atenção com uma insistência gentil, porém firme. Seus sonhos estão mais vivos, mais reais que a sua própria vigília, deixando resquícios de mensagens que você sente que precisa decifrar ao abrir os olhos. Tudo isso não é caos, não é desordem, é calibração. É o seu sistema interno ajustando a sua frequência para a próxima fase. Você tem se sentido isolado, mas a verdade é que você está sendo retirado de um sistema que já não pode mais conter a sua verdade. Respire fundo agora. Deixe que essa consciência assente em você. Seus dedos digitando esses 3 números são o seu espírito dizendo sim para a mudança. É o menor dos acordos, mas é o mais real. É o reconhecimento de que você está pronto para o que vem a seguir. Digite 888 e depois venha direto de volta para mim.
O diagnóstico é preciso. Você tem operado a partir de uma exaustão de esforço, tentando forçar portas que, na verdade, já estão abertas, mas em uma dimensão que você ainda não aprendeu a acessar. Você tem passado anos aplicando a sua fome, a sua dedicação e a sua vontade em rotas que não levam ao seu destino original. É como se você estivesse tentando colher frutos em um pomar que foi plantado por outra pessoa, para outra época, com outras sementes. Você se sente exausto porque está tentando sustentar uma estrutura que já deveria ter sido deixada para trás. O padrão que você repete, de se esforçar mais, de se sacrificar mais, é um mecanismo de sobrevivência que você herdou de gerações que não tiveram o privilégio de serem o que você é. Eles sobreviveram através da força. Você está sendo chamado para viver através da entrega. E é aqui, nessa encruzilhada, que o seu verdadeiro trabalho começa. Você tem confundido a sua lealdade ao passado com a sua missão no presente. Mas o que você busca não está à frente no caminho que você está percorrendo agora. Ele está disponível apenas para quem para de buscar e começa a receber. Você tem operado sob uma premissa de que o seu valor está atrelado à sua produtividade. Mas a verdade é que o seu valor sempre foi a sua própria presença. A exaustão que você sente não é um sintoma de incompetência. É um sinal de que você está esgotando os seus recursos em um terreno que já não comporta mais a sua semente. Você tem buscado respostas em lugares que só conhecem perguntas antigas. Você tem procurado reconhecimento em olhos que não conseguem ver além do que é comum, enquanto o que você carrega é por natureza extraordinário. Esse padrão de tentar, de forçar, de construir castelos em bases de areia é o que tem mantido o seu destino em espera. Você não está falhando. Você está simplesmente tentando colher uvas em um campo de pedras. Imagine por um momento a metáfora da colheita oculta. Você passou toda a sua vida acreditando que a colheita dependia exclusivamente do suor da sua testa, da força dos seus braços, do tempo que você passava sob o sol escaldante. Mas, e se eu lhe dissesse que existe uma colheita que não é plantada pelas mãos, mas sim revelada pelo Espírito? O sistema em que você operou até agora está sendo completamente resetado. Pense nisso como um grande relógio de engrenagens complexas que, após séculos de movimento, finalmente encontrou o seu ponto de parada para uma lubrificação necessária. Durante esse reset, tudo parece travar. O esforço parece não gerar resultado. O que antes funcionava com facilidade agora parece encontrar resistência a cada passo. Não tente consertar as engrenagens externas. Não tente acelerar o tempo do relógio. Este é o momento em que o sistema está se alinhando com a sua verdadeira frequência de abundância, aquela que não exige a sua força bruta para se manifestar. O que você chama de dor, de deserto, de silêncio, é, na verdade, a recalibração do seu destino. A dor que você sente é o custo da mudança de pele. Não é uma punição. Não é uma consequência de erros passados. É o estiramento necessário para que o seu recipiente comporte a magnitude da responsabilidade que foi colocada sobre os seus ombros. O universo está limpando o que era temporário para que o que é eterno possa, finalmente, ocupar o lugar de direito. Você está sendo preparado para ser o ponto de apoio em um mundo que está perdendo o seu eixo. Se a sua vida tem parecido um cenário de destruição, entenda que é apenas a demolição do que não era estruturalmente sólido o suficiente para o que você foi chamado a carregar. Sente esse peso saindo? Sinta como a tensão se dissipa à medida que você aceita que a resistência é apenas o eco da sua própria tentativa de controlar o incontrolável. Deixe que o reconhecimento cele onde essa verdade acabou de pousar no seu interior.
O ato de digitar essas 3 palavras transforma o seu entendimento em um compromisso, uma marca registrada no seu próprio processo de despertar. Digite e depois venha direto de volta para mim. Agora que você compreendeu que a resistência era apenas o eco da sua tentativa de controlar o incontrolável, resta apenas o ato de receber. Não há mais nada a construir, nenhuma nova estratégia a traçar ou plano a arquitetar. O seu trabalho, a partir deste exato momento, é a prática do selo da manhã. Ao despertar, antes mesmo que os seus pés toquem o chão ou que o barulho do mundo invada a sua consciência, reserve apenas 30 segundos em silêncio absoluto. Imagine que você está apenas respirando a permissão. Diga a si mesmo que você não precisa buscar nada hoje, porque tudo o que é seu já está em curso de encontro a você. Este simples gesto, o selo da manhã, é o antídoto para a ansiedade que vem tentando definir o seu ritmo. É um exercício de rendição consciente. Você não está mais correndo atrás da vida, você está se posicionando para permitir que a vida chegue até onde você está. É uma mudança de postura tão sutil que, para os olhos de quem vê de fora, nada parece ter mudado. Mas internamente você deixou de ser o caçador e passou a ser o farol. E um farol não corre atrás dos navios, ele simplesmente permanece aceso, e os navios, orientados pela sua luz, encontram o caminho por conta própria. Se este entendimento trouxe algum alívio para o lugar dentro de você que estava mais cansado, permita que o seu curtir seja o seu amém sem palavras. Não como uma métrica para o que quer que seja, mas como uma confirmação solene entre você e o que foi trazido à tona. É um gesto sagrado de concordância, um sinal silencioso de que o que foi nomeado aqui encontrou eco no seu espírito. Você não está aqui por acaso, e a mensagem que acabou de ouvir tem um destino mais amplo. Enquanto você estava sentado, ouvindo cada palavra, o rosto de alguém surgiu na sua mente. Talvez seja aquela pessoa que tem trabalhado exaustivamente, carregando um fardo que ninguém mais parece enxergar, alguém que mantém a cabeça erguida, mesmo quando o cansaço é a única coisa que ela sente ao final do dia. Ou talvez seja aquele amigo que se sente isolado, silenciosamente buscando um sentido que parece sempre escapar pelas frestas. Essa pessoa veio à sua mente por um motivo. Ela precisa desse reconhecimento tanto quanto você. O seu papel agora é simples. Envie isso para ela. Não como quem recomenda um conteúdo, mas como quem entrega uma chave. O que foi revelado a você hoje não deve parar em você. A sua disposição em transmitir esse chamado é a prova de que você já começou a viver a sua nova missão. A de ser um ponto de clareza em um mundo que tenta, a todo custo, manter as pessoas na confusão. Respire fundo uma última vez. Deixe que a verdade do que discutimos se assente completamente no seu ser. Você não é mais o mesmo que iniciou esta conversa. O alinhamento ocorreu, a frequência foi ajustada e o seu lugar no sistema foi reconhecido. Antes de encerrarmos este momento de revelação, eu preciso que você declare quem você é nesta nova fase da sua jornada. Não as digite como um pedido, mas como um selo de identidade. É a sua confirmação diante do que foi estabelecido entre o seu espírito e a verdade eterna. Digite devagar. Sinta cada letra sendo gravada no seu próprio registro, consolidando a postura que você manterá a partir de agora. O que foi feito, está feito. Você está pronto para caminhar com a clareza de quem sabe exatamente por que está aqui. Você é um ser que foi chamado para uma tarefa que transcende o tempo e as circunstâncias do mundo visível. Você é comprometido com a verdade que agora pulsa em seu peito, uma verdade que não se curva diante das dificuldades, nem se apaga diante das dúvidas. Você é comissionado para ser o ponto de luz em um ambiente que por muito tempo tentou convencê-lo de que a sua visão era um erro ou uma ilusão.
Você é enviado, dotado de uma clareza que não lhe pertence por mérito próprio, mas por uma designação que antecede a sua própria existência. Cada passo que você der daqui em diante não será guiado pelo medo da escassez ou pela pressa de ser reconhecido pelos homens, mas pela certeza inabalável de que o seu lugar já foi preparado e que você está ocupando o seu posto com a precisão que lhe foi confiada. Neste exato momento, espalhadas por todos os continentes e em cidades que você talvez nunca chegue a conhecer, outras almas estão recebendo essa mesma revelação. Há uma rede de reconhecimento que se estende pelo mundo, silenciosa e invisível, composta por aqueles que, como você, pararam de lutar contra a própria natureza e começaram a fluir conforme a correnteza da sua verdadeira missão. Você não caminha sozinho. Você faz parte de algo muito maior, um movimento que não precisa de anúncios ou holofotes para ser real, pois a sua realidade é forjada na própria substância da sua consciência desperta. O que você sente agora é a vibração de um coletivo que, embora disperso, está profundamente conectado por um único propósito. Esta jornada não é sobre o que você fará amanhã, mas sobre a postura que você mantém hoje. A sua quietude é a sua força, e a sua aceitação é a sua maior vitória. Olhe para as próximas horas com a calma de quem compreende que o relógio não dita o seu destino, mas o seu alinhamento sim. A tempestade que parecia ameaçar os seus alicerces serviu apenas para revelar que a estrutura que foi edificada dentro de você é inabalável. O que começou em segredo agora se torna a sua realidade pública, expressa na forma como você caminha, como você responde e, principalmente, como você silencia diante do que não merece a sua energia. Mantenha os seus olhos postos no horizonte que só você pode ver, pois o que foi definido não pode ser revogado. O seu despertar não é uma fase, é a sua nova maneira de existir entre o céu e a terra. Permaneça firme na convicção de que nada do que foi trazido à tona hoje se perderá, pois tudo o que é verdadeiro encontra o seu lugar e se fixa no tempo. O caminho está aberto, a luz está ajustada e o seu coração está no lugar exato onde deveria estar. Algo ocorreu com você nesta manhã. Algo que escapa à lógica das palavras. Você acordou com uma sensação de peso no ar, uma vibração que não parecia ter origem no mundo lá fora, mas sim uma ressonância vinda das profundezas do seu próprio ser. Você não consegue explicar o motivo, mas o fato é que hoje, 31 de maio, a sua percepção da realidade sofreu uma alteração irreversível. Você sentiu como se o chão tivesse sido retirado sob seus pés, não para que você caísse, mas para que você finalmente compreendesse que nunca precisou de chão para sustentar a sua caminhada. O que você viveu nas últimas horas é o convite para uma nova frequência, uma convocação silenciosa que foi enviada diretamente para o seu espírito. Se você ignorar o que este dia lhe trouxe, poderá passar o resto de sua vida sentindo que algo fundamental ficou para trás, uma peça que nunca encontrou o seu encaixe. Mas você não está aqui por acaso. Você está aqui porque o seu despertar não pode mais ser adiado. Ao final desta transmissão, você terá compreendido por que tem se sentido tão estranhamente deslocado em ambientes que antes lhe eram familiares. Você reconhecerá os sinais que o universo tem colocado no seu caminho, sinais que a maioria das pessoas ignora, mas que para você se tornaram impossíveis de ocultar. Vamos desvendar a raiz do cansaço que você carrega, um cansaço que não é físico, mas espiritual, nascido de um esforço inútil para se adaptar a estruturas que já não comportam a grandeza da sua alma. E mais do que isso, entregarei a chave de uma prática diária, um selo da manhã que lhe permitirá alinhar o seu dia não pelo que você precisa realizar, mas pelo que você já é. Este é um contrato de revelação.
O que for nomeado aqui, você saberá ser a sua própria verdade, refletida de volta para que você finalmente a aceite. Comecemos pelo reconhecimento do que você tem experimentado. Você tem notado uma alternância súbita em seu estado emocional, ondas de uma paz profunda, seguidas por uma melancolia inexplicável que surge sem aviso. Você tem acordado repetidamente na mesma hora, como se um chamado estivesse sendo emitido exatamente quando o silêncio do mundo é mais espesso. Você tem observado números que se repetem em sequência, como se o tecido da sua realidade estivesse revelando costuras que ninguém mais enxerga. E talvez o mais difícil, você tem sentido um distanciamento crescente de pessoas com quem você dividiu longos anos de jornada. Todos esses sinais não são sintomas de um colapso, mas de uma calibração. A sua exaustão espiritual é a prova de que o seu sistema está sendo sobrecarregado pela intensidade da nova luz que você está processando. Você tem tentado, com a força de um titã, manter a sua vida antiga, enquanto a sua essência já habita uma dimensão completamente nova. Se até agora, enquanto descrevo esses sinais, você sentiu como se estivesse lendo um diário que você nunca escreveu, então você sabe que este momento é o seu ponto de virada. Seus dedos, ao registrarem esses 3 algarismos, estão dando o seu consentimento para o que se inicia agora. O 888 é a frequência da abundância que você não precisa mais buscar, mas apenas permitir que flua. Digite 888 e retorne imediatamente para o fio desta conversa, pois não podemos perder o ritmo do que está sendo tecido. O padrão que você tem seguido é o de tentar justificar a sua luz diante daqueles que preferem a sombra, ou pior, diante de si mesmo, tentando provar que você ainda cabe em moldes que já ficaram pequenos. Você tem operado sob a crença de que a sua jornada é uma subida solitária, onde cada passo precisa ser conquistado com suor e sacrifício. Mas o que você não percebeu é que a sua exaustão nasce de um equívoco fundamental. A tentativa de colher frutos em uma estação que não é a sua. Você tem buscado validação no lugar errado, aplaudindo a si mesmo em teatros cujas cortinas já se fecharam para a sua alma. Essa busca incansável, essa necessidade de manter a engrenagem girando, é o que tem drenado a sua vitalidade. Você não está sendo punido pelo universo. Você está sendo gentilmente forçado a parar de cavar onde não há água. O seu deserto, esse vazio que você sente, é o espaço necessário para que a colheita oculta possa enfim brotar. Imagine por um instante um campo que passou por um longo inverno. A superfície parece morta, a terra está dura, nada cresce. É assim que você tem se sentido, como se o inverno da sua alma fosse durar para sempre. No entanto, debaixo dessa terra, um sistema complexo de raízes está se reorganizando. O que você entende como um período de estagnação é, na verdade, o trabalho invisível de um sistema que está sendo resetado. Existe uma colheita oculta esperando o momento exato em que você cessará a resistência. Quando você para de forçar o crescimento e aceita que a sua função atual é apenas a de receber, o processo se acelera. A dor que você confunde com derrota é, na verdade, a dor do crescimento de uma estrutura que se torna larga o suficiente para suportar o propósito que lhe foi designado. Não é uma afirmação para os outros, é uma declaração para o seu próprio espírito. Aquele que reconhece o despertar já não pode mais dormir. Digite e retorne para o que segue. Agora compreenda que o caminho para o seu próximo estágio não exige mais sacrifícios, mas sim uma rendição consciente. A prática do selo da manhã é simples, mas exige a disciplina de quem sabe que é escolhido. Ao acordar, antes mesmo de tocar o seu dispositivo, antes de qualquer voz externa alcançar o seu campo de visão, coloque a mão sobre o seu peito
e declare que o seu dia não é uma tarefa a ser cumprida, mas uma oportunidade de ser o que você já é. Não peça nada, não projete desejos, apenas respire a intenção de ser um canal de clareza. Ao fazer isso, você deixa de buscar e passa a atrair. Você para de correr atrás do destino e se torna o próprio ímã que o atrai. O que você deseja, por ser uma extensão do que você é, começará a mover-se em sua direção com a mesma velocidade com que você se move em direção à sua verdade. Muitas vezes, a nossa maior dificuldade é aceitar que a cura de um padrão antigo acontece no momento em que decidimos parar de lutar contra ele. Se o seu like aqui hoje for o seu amém sem palavras, que seja porque você reconheceu, no silêncio entre estas frases, a confirmação daquilo que a sua alma já sabia. Não se trata de métricas, não se trata de números de audiência. Trata-se de um reconhecimento mútuo entre dois viajantes que sabem que a jornada é, na verdade, uma volta para casa. E enquanto você assimila essa certeza, penso em alguém que neste momento caminha ao seu lado, talvez um amigo ou familiar, alguém que também tem carregado o fardo invisível de uma busca que nunca parece terminar. Pense naquela pessoa que, apesar de parecer forte, você sabe que está silenciosamente exausta. Alguém que, assim como você, sente que a vida está prestes a mudar, mas ainda não encontrou o mapa. Não como uma sugestão, mas como uma entrega, um gesto de cuidado, um reconhecimento de que essa pessoa também faz parte da rede de escolhidos que se encontra em momentos como este. Antes de prosseguirmos para o nosso encerramento, preciso que você tome um fôlego profundo. Foi a assinatura de um novo ciclo. Você está pronto para assumir a sua posição. Digite com a consciência de que não se trata de um desejo, mas de um fato que você finalmente aceita. Digite e deixe que essa afirmação se assente em você, transformando a hesitação em convicção absoluta. Você não caminha sozinho. Você percebeu? Aquele peso que você carregava como se fosse uma obrigação de vida, aquele cansaço que nenhum descanso físico parecia curar, tudo isso começou a se dissipar no momento em que você aceitou a verdade sobre quem você é. Muitos passam décadas tentando construir castelos na areia, movidos pela necessidade de provar algo ao mundo. Você, porém, foi chamado a algo diferente. Você foi chamado a ser um canal, não um acumulador. E é exatamente por isso que a sua vida tem parecido um campo de treinamento tão intenso. Não o faça como um pedido de validação, mas como o reconhecimento de uma verdade que já está operando em você. Digite devagar. Sinta cada letra sendo registrada como um marco na sua trajetória, selando este momento para que nos dias de desafio que virão, você possa lembrar exatamente onde o seu compromisso foi firmado. Existe, porém, um detalhe crucial que você não pode ignorar. Há alguém na sua vida, alguém que você vê com frequência ou com quem talvez não fale há algum tempo, cuja face surgiu na sua mente enquanto eu falava estas palavras. Pense naquela pessoa que tem se mostrado silenciosamente exausta, alguém que carrega uma busca espiritual profunda, mas que ainda não encontrou as peças para completar o quebra-cabeça da própria existência. Essa pessoa tem tentado manter uma postura de força enquanto, por dentro, sente que o mundo ao seu redor não a compreende. Envie este conteúdo para ela, não como quem indica um vídeo, mas como quem entrega uma chave. Você foi o escolhido para ser o portador dessa mensagem, e o fato de o rosto dela ter surgido diante dos seus olhos não é um acaso, é uma designação. Se algo do que compartilhamos aqui hoje confirmou o que o seu espírito já sussurrava nas madrugadas silenciosas, deixe que o seu gosto seja o seu amém sem palavras. Não se trata de uma métrica, nem de buscar relevância, mas de um gesto sagrado de concordância
entre a sua percepção e a verdade que foi revelada. É um acordo silencioso de que o que foi nomeado aqui foi nomeado com precisão. Você é comprometido. Você é comissionado. Você é enviado. Você não caminha sozinho. Está selado. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.